Fala, gafanhotos, como é que vocês estão? Todos bem? Espero que estejam todos bem aí nessa quarentena, né? Respeitando aí as orientações da OMS. Então, galera, hoje a gente vai ver filosofia no segmento 1, ok? Filosofia, origem da filosofia, introdução à filosofia, os primeiros filósofos, o início da ciência na história ocidental, enfim. A gente vai estudar aí esse período tão importante na história da filosofia. Tá? E a gente precisa, para entender como que a filosofia nasceu, como ela surgiu, entender os aspectos históricos que foram, digamos, serviram de solo fértil para o nascimento da filosofia lá na Grécia Antiga. Aproximadamente século VI a.C. nasceu, né, a filosofia na Grécia Antiga, mas existiam alguns aspectos históricos que influenciaram no nascimento, né, da filosofia enquanto área, né, do conhecimento humano. Então, alguns aspectos como expansão marítima, meteorologia, invenção do calendário, contato com outras culturas, invenção da moeda e valorização da razão foram fundamentais para que a filosofia pudesse nascer, né? Porque a partir desses fatores, tudo aquilo que se tinha como verdades dentro da mitologia, dentro da cultura dos gregos, passaram a ruir, passaram a ficar abalados e serem desacreditados, como eu vou explicar a você. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é por que a mitologia era tão forte, porque a mitologia e como a mitologia influenciava no pensamento dos gregos. A mitologia buscava responder questões da natureza, né, e questões do comportamento humano, muitas vezes que eram inexplicáveis para os gregos, e através da mitologia eles poderiam ter uma explicação, né, coerente, lógica, né, através da lógica dos mitos. Por exemplo, se acontecesse o caso de cair um raio, né, em determinada região, certamente eles iam atribuir a Zeus, né, esse fato, né, natural. Né. Por exemplo, se um indivíduo se apaixonasse perdidamente, né, perdesse a cabeça, né, por uma pessoa amada, certamente eles iam atribuir a Afrodite, né, a deusa do amor, né, esse fato aí que era inexplicado, né, o fato do indivíduo perder a cabeça ao se apaixonar. Mesma coisa em relação às guerras, aos conflitos que eles atribuíam ao deus da guerra, tudo que fosse acontecer. A filosofia veio a romper com esse pensamento, galerinha. A filosofia veio trazer, através da razão, luz, entre aspas, acerca, né, de todas essas questões que poderiam aparecer. Por exemplo, se caso acontecesse de cair um raio, os primeiros filósofos naturalistas passaram a observar que as nuvens, muitas vezes, que estavam ali cheias de energia, né, que eles não tinham um conceito específico para isso, obviamente, mas que eles conseguiam observar que essas nuvens se acumulavam e dali que surgiam os raios. Não necessariamente era Zeus que estava fazendo aquilo, a atitude não era uma atitude de um deus, mas sim algo, né, natural. Né? Assim como também as guerras. Né? Como que uma guerra surgia? Será mesmo que seriam os deuses que influenciariam nessa guerra? Né? E eles passaram a questionar, não, espera aí. Eles estão entrando, esses dois povos estão entrando em conflito porque eles têm interesses em comum, né? Aquela área é muito produtiva, aquela região ali é uma região de acesso mais fácil ao mar, né? É uma região que, por uma logística de comércio, ela é uma região mais favorável, então eles lutam, eles brigam por aquela região para poder, né, ter o domínio e exercer o seu poder naquela região. E quais são as características da mitologia que a gente pode destacar? A mitologia ela era passada de forma narrativa entre os gregos. Eles não tinham a tradição da escrita como nós temos hoje, de forma arraigada na sua cultura, porque eles não tinham acesso a tecnologias que nós temos hoje, que são tecnologias simples, como um papel, uma caneta, um lápis. Né? Então eles tinham uma dificuldade em aprender a ler e escrever, tanto é que Sócrates, né, não sabia ler e escrever, apesar de ser um grande filósofo. Né? E aí eles passavam através das narrativas todo o conhecimento que eles tinham. E outro fator fundamental que existe em todas as religiões, que também era a base na narrativa, né, mitológica, que era a crença. Né? A crença, né, a fé, a crença, né, naquilo que era passado através da mitologia era muito forte nos gregos. Okay? Já a filosofia veio a romper com esse pensamento, colocando, no primeiro momento, a razão como fundamento, né, e com base no conhecimento é que essa razão vai existir. O que existe de comum entre essas duas formas de pensamento? Entre a mitologia e a filosofia? A lógica, né, galerinha? A lógica. Tanto a lógica na mitologia quanto a lógica racional filosófica. Né? A diferença é que a lógica da mitologia ela é fechada com base na narrativa e na crença. Por exemplo, vocês nunca vão ouvir, vamos pegar uma lenda brasileira aqui, um mito, entre aspas, uma lenda
nossa cultura, por exemplo, dizendo, rompendo com a narrativa. Os primeiros filósofos, também conhecidos como pré-socráticos, foram, obviamente, vieram antes de Sócrates, são o que se destaca ali no mapa para vocês, o que estão em amarelo ali, os filósofos pré-socráticos, né, foram os que deram origem à filosofia e a ciências de um modo geral, física, biologia, química, podemos dizer assim, foram os primeiros a explicar de forma racional a origem da vida e buscar no que eles chamavam o arqué, né, na natureza. Porque o que teria, digamos, daquele caos todo, como que a natureza, como que a vida poderia ter surgido? Né? E é esse arqué que eles estão buscando. Né? Arqué por quê? Porque é o princípio, o elemento base, mais importante, principal, essencial e primordial que deu origem à vida. Né? Esses primeiros filósofos, como o próprio Nietzsche já havia salientado a importância desses filósofos, né? Foram os primeiros, apesar de serem teorias muitas vezes que para alguns possa parecer simples, foram os primeiros a buscar de forma racional explicar a causa primeira das coisas existentes, né? Numa forma meio crisálida, lá, por exemplo, como é o caso de Tales, né? Para explicar a origem da vida através da cosmologia, né? Também conhecidos como filósofos naturalistas. Beleza, galera? Então, o primeiro cara tido como sábio foi Tales de Mileto. Tales de Mileto, né, como se sabe na história, né, na tradição, ele buscou todo o conhecimento que ele percebeu que era importante, principalmente dos egípcios. Ele buscou muito conhecimento com os egípcios e trouxe todo aquele conhecimento na sua bagagem, né, e passou, ele era agricultor, passou a usar aquele conhecimento a seu favor, até que, num determinado momento da vida dele, ele pôde fazer filosofia. E ele observou que existe um elemento na natureza que é fundamental, né? Um elemento que está presente em todos os seres vivos. Se você tira uma planta do chão, ele arranca as suas raízes e deixa, ele vai perdendo esse elemento. Se um animal morre, depois do processo de putrefação, ele vai perdendo esse elemento. E esse elemento é fundamental para que a vida pudesse surgir. E esse elemento, que ele percebeu, que certamente seria a origem da vida para ele, seria a água. Ele não sabia, né, que a Terra era redonda. Na concepção dos gregos, assim como na concepção de muitos que acreditam em mentiras, né, a Terra era, na concepção que eles tinham, plana. Era aquilo que havia de mais racional para eles. Né? Ele também não sabia, por exemplo, que mais de 70% do nossos corpos, do nosso organismo é composto por água. Cerca, né, de 70%. Mas ele deduziu que a água era a origem da vida. Ele também não sabia que cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado, né, líquido, mas ele deduziu, né, que a água era a origem da vida. E aí ele formulou a primeira lei, né, a primeira lei científica, filosófica. Tudo que é vivo é úmido e tudo que é morto é seco. Né, dando origem aí ao arqué, à filosofia de modo geral. Depois de Tales surgiu lá na Grécia Antiga, né, um outro filósofo, discípulo do Tales, né, chamado Anaximandro. Anaximandro, ele percebeu que não poderia ser só um elemento, né, responsável pela origem da vida, porque ele percebeu que da onde que nós tiramos, por exemplo, nossos alimentos? Da terra. Da onde que como que nós vamos viver sem ar? Né? A água também é fundamental para a vida, mas não só ela. Então ele abandonou um pouco esses estudos sobre a natureza e passou a estudar os astros. E ele percebeu que nos astros há um equilíbrio, né, no cosmos há um equilíbrio, no universo há um equilíbrio. E a partir dessa observação dos astros, ele criou um relógio, né, a luz solar, chamado gnomon, né, a partir de que ele, né, percebeu que havia um equilíbrio entre os astros e poderia se contar o tempo a partir desse relógio. E aí ele buscou um elemento que fosse responsável por manter os astros em equilíbrio. E observando a natureza, ele deduziu que existe uma energia cósmica, ou seja, que está em todo o universo, ilimitada, ou alguns autores chamam de indefinida, não é a gravidade, vejam bem. O Anaximandro foi citado por Aristóteles nas suas obras, e certamente Newton leu Aristóteles, mas não é a gravidade. Por que não é a gravidade? Porque essa energia, chamada ápero, que seria o arqué para ele, era responsável não só pelo equilíbrio entre os astros, mas também pela mistura dos elementos, ar, terra, fogo e água, para que a vida pudesse surgir, né, em segundo momento. Depois dele veio um outro teórico também da escola de Mileto, chamado Anaximenes. O Anaximenes, importantíssimo filósofo,
Não só pelo fato dele ter trazido à tona algumas concepções sobre a vida, sobre a origem da vida, o primeiro a escrever um tratado sobre a natureza e tal, mas porque ele, podemos dizer que deu um pontapé inicial para a química, né? Primeiro, porque ele deduziu que o elemento mais importante fosse, né, o ar, só que mais importante que isso, né, o fato de respirar significar vida, o fato de você do ar ser fundamental para a vida, de modo geral, é que ele percebeu que o ar ele é tão importante que ele está contido nos outros elementos. Por exemplo, para ele o fogo era o ar rarefeito. Se a gente for analisar hoje, né, se você for pensar como que uma chama permanece acesa, se não há oxigênio ali, ela não pode estar acesa. Então, certamente ele deduziu muito bem. Lembram das experiências nas aulas de ciência, lá no ensino fundamental? Você acende uma vela, né, coloca o copo em cima da vela acesa, o que acontece com a vela? Ela vai, né, obviamente, apagar a sua chama porque não tem oxigênio ali. Outro exemplo é a água, né? Ele deduziu que a água fosse o ar condensado. Mas como que ele chegou a essa conclusão? Ele tinha a tabela periódica, ele tinha lá né, a concepção ali de moléculas, né, a estrutura molecular da água, H2O? Não, ele não tinha essa concepção. Certamente ele, retirando os seres vivos que viviam embaixo d'água, os peixes, por exemplo, ele percebeu que os peixes buscavam respirar. E aí ele deduziu que a água fosse o ar condensado. Então, galerinha, é isso aí. Essa foi a primeira parte das nossas aulas de revisão aí da introdução à filosofia, os filósofos pré-socráticos. A gente vai terminar aí de ver alguns filósofos desse mesmo período, e depois a gente vai pular para Sócrates, Platão e Aristóteles do período clássico, aí, os filósofos, para a gente poder finalizar esse conteúdo nosso aí. Bons estudos, galerinha, e se cuidem nessa quarentena, beleza?